todos, eu sou a Rita, bem-vindos aqui ao canal. Hoje vou falar de The Pool of the Stars, a última obra da Emma Donoghue, que foi lançada recentemente em Portugal com o título A Dança das Estrelas. Trata-se de um romance histórico que se passa em 1918, em Dublin, na Irlanda, e só pela data acho que dá para perceber logo que estamos a falar do ano da pandemia da gripe viral influenza. A influenza é uma gripe que ataca os pulmões e as vias respiratórias e que só por ter gerado uma pandemia, que na altura era desconhecida e não havia um tratamento, uma cura para a mesma, faz-nos lembrar muito a situação que nós estamos a viver atualmente da pandemia de Covid-19. Tanto quanto eu sei, a autora escreveu esta obra antes da pandemia ter início, da pandemia do século XXI ter início, mas realmente o timing eu acho que acaba por ser favorável, não é? Porque nós estamos mais despertos, mais sensibilizados para uma história sobre uma pandemia que aconteceu realmente há cerca de 100 anos atrás. Ora, neste romance de Emma Donoghue nós temos uma enfermeira, a enfermeira Julia Power, que é uma mulher solteira, sem filhos, ela vive com o irmão, tem cerca de 30 anos, o que para a altura não era assim muito comum, não é? Uma mulher com 30 anos ser solteira ainda e não ter filhos. Mas ela é uma enfermeira muito dedicada às suas pacientes. Ela trabalha num hospital, mais precisamente na ala de obstetrícia, e ela vai acompanhando as mulheres grávidas que naquele momento estão infectadas com influenza e estão de quarentena. O objetivo daquela enfermeira é que aqueles bebés nasçam o mais perto possível do final do termo da gestação, que nasçam saudáveis e que corra tudo bem para as mães e para os bebés. Ao longo da história, a autora vai-nos fazendo um relato muito minucioso e muito cru da situação de cada uma daquelas grávidas. Nós vamos conhecendo cada uma delas ao pormenor. É-nos feito um relato médico bastante detalhado e que, a meu ver, tem como objetivo nos deixar bastante desconfortáveis porque é de uma violência bastante significativa. O detalhe dos partos, da situação de cada uma das pacientes, acho que incomoda qualquer um de nós. Bem, por mais que a enfermeira Julia se esforce para que tudo corra pelo melhor, a verdade é que muitas daquelas grávidas acabavam por ter os bebés antes do tempo, antes das 40 semanas, não é? Apesar de, naquela altura, ser bastante notório que as grávidas não tinham grandes conhecimentos sobre a gravidez que estavam a ter. Ao contrário do que acontece no tempo presente, nós sabemos qual o tempo de gestação, a quantas semanas a grávida está, são feitas ecografias para saber pormenores sobre o desenvolvimento do bebê. Naquela altura isso não acontecia, em 1918. Portanto, havia muita ignorância relativamente ao decurso da gravidez e era tudo um bocadinho, suspeita-se que esteja com mais ou menos X semanas, suspeita-se que esteja mais ou menos no final da gravidez. De qualquer das formas, alguns dos partos corriam bem, outros nem tanto, nem sempre os bebés sobreviviam, nem sempre as mães sobreviviam, porque estamos a falar de 1918, de há um século atrás a medicina não era o que é hoje, mas também porque aquelas mulheres estavam infectadas com um vírus que matou cerca de 100 milhões de pessoas pelo mundo todo, naquela altura. Paralelamente ao relato dos problemas que estas mulheres grávidas enfrentavam, havia problemas sociais. As mulheres que não estavam casadas, estavam grávidas, mas não estavam casadas, eram mal vistas. Bebés que nascessem com problemas físicos visíveis eram postos de lado. As coisas eram mesmo muito diferentes do que são hoje em dia. Felizmente as coisas mudaram para melhor, a meu ver. Acresce ainda nesta história o facto de esta enfermeira, por estarem a atravessar uma pandemia por causa de um vírus que estava a adoecer muita gente, mas também porque a Irlanda e o mundo, no fundo, estava ainda no período final da Primeira Guerra Mundial, portanto, guerra mais pandemia, no hospital acabava por dar em algum caos e a enfermeira Julia acabou por ter muito pouca ajuda de médicos e de outros enfermeiros para tratar dos seus pacientes.
No entanto, a Julia, a nossa protagonista e nossa narradora, acabou por receber a ajuda de uma voluntária, uma jovem que, a Brady, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que não sabia nada de medicina, não tinha quaisquer noções de nada, havia ali muita ignorância sobre as coisas básicas, mas ela tinha toda a boa vontade desta vida e ela contribuiu bastante para esta história. Ela foi uma espécie de braço direito da enfermeira Julia, elas acabam por desenvolver uma relação bastante próxima. Eu gostei, de uma forma geral, gostei desta obra, não fiquei encantada. Chegou um ponto que começou-me a amassar, a saturar um pouquinho a primeira metade, eu até acho que foi mais de metade da obra, em que havia um relato minucioso dos problemas de cada uma das grávidas e dos partos e do sofrimento em que elas estavam, que novamente a mim me pareceu ser mais para chocar o leitor e para ter um impacto dramático do que outra coisa qualquer. Não gostei particularmente, gostava que tivesse havido mais ação e mais desenvolvimento da história numa fase mais precoce do que aquilo que aconteceu. No entanto, a reta final da história, o desenlace, para mim acabou por elevar a qualidade e a minha experiência de leitura. Acabei por atribuir 4 estrelas, apesar de, durante a maior parte da obra, ter sido 3 estrelas, mas o final realmente foi, a meu ver, bastante bom e acabou por compensar um pouquinho o resto da obra ter sido assim algo morna. Esta foi a segunda obra que li da autora Emma Donoghue. A primeira foi Room, no título original, em Portugal O Quarto de Jack. Gostei muito dessa obra, então tinha expectativas altas, ou altas QB, para este The Pool of the Stars. Não correspondeu exatamente àquilo que eu tinha em mente, ficou um pouco aquém, mas de qualquer das formas é uma boa obra e uma boa leitura. Se vocês já leram ou pretendem ler, deixem tudo no campo dos comentários e nós encontramos-nos num próximo vídeo. Beijinhos e até ao próximo vídeo.